O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Tereza Cristina Carneiro, que é advogada trabalhista. Ela nos fala aí sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Bom dia a todos vocês, Luciana e Caterina. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia. Fala um pouco para a gente do programa. Fala um pouco para a gente da importância do programa e o que ele traz de novidade aí para a gente. Tá. Eu acho que a principal, o principal intuito do programa é justamente a manutenção do emprego e da renda. Então, quando a partir de toda essa experiência que a gente tem vivido, essa pandemia, todas as consequências dessa situação para os negócios, um aspecto que apareceu logo no início foi o risco dos negócios serem afetados fortemente do ponto de vista financeiro e, como uma das consequências também, as pessoas perderem seus empregos, ou seja, os negócios deixarem de dar postos de trabalho, né, para a sociedade como um todo. Então, dentro desse programa, o intuito é efetivamente preservar o emprego e a renda das pessoas. A primeira medida que foi tomada pelo governo federal foi aquela medida provisória 927, que, em linhas gerais, estabelecia alternativas para enfrentamento da crise naquele momento. Então, com teletrabalho, antecipação de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, medidas um pouco mais amenas. Só que a crise foi tão grande, está sendo, né, estamos enfrentando, que se tornou necessária medidas mais fortes do ponto de vista trabalhista para a preservação desses postos de trabalho e da própria renda do trabalhador. E aí veio a medida provisória 936, que provavelmente nos próximos dias aí tende a ser prorrogada, convertida em lei, mas o fato é que a medida provisória 936, ela estabelece duas possibilidades de redução do salário ou suspensão do contrato de trabalho. A redução do salário, ela pode ser de 25%, 50% ou 70% do salário, com a respectiva redução da jornada de trabalho. E a suspensão do contrato de trabalho, que é efetivamente não ter trabalho. Para compensar toda essa situação e auxiliar efetivamente tanto as empresas como os trabalhadores, o governo criou, também dentro do escopo dessa medida provisória 936, o benefício emergencial, que é um valor pago pelo governo com a finalidade de fazer essa ajuda e essa compensação com o intuito de preservar o trabalho e a renda das pessoas. Sim. E, doutora, me fala uma coisa, quais empresas, né, e empregadores podem participar e quais os cuidados também devem ter antes de reduzir essa jornada dos trabalhadores? Claro. Em regra, todas as empresas privadas podem participar desse programa, inclusive empregadores domésticos, tá? Também pode. A medida provisória, ela só exclui da participação desse programa a União, o Estado os órgãos de administração pública e as empresas públicas ou sociedades de economia mista, inclusive suas subsidiárias. Então, essas empresas que têm uma participação pública é que não podem participar, estão excluídas dessa medida provisória. Todas as demais empresas particulares, elas podem sim adotar essas medidas com
essa finalidade, né? É importante a gente sempre ter em mente que a finalidade dessa medida é preservar postos de trabalho e renda. Um dos cuidados que é preciso ter em relação à redução de salário dos empregados é a formalização. Então, houve uma discussão sobre a possibilidade ou não, a legalidade, a validade ou não de fazer isso via acordo individual de trabalho, tanto que houve uma decisão do ministro Lewandowski, do STF, que depois foi julgada por todos os ministros, aceitando a negociação via acordo individual de trabalho, mas é importante ter em mente a formalização. Então o acordo tem que ser formalizado com o trabalhador e o envio das informações no prazo estabelecido pela medida provisória, que é um prazo de 10 dias, de envio das informações para o governo. Por quê? Porque com esses dados, com essas informações, é que o governo vai conseguir fazer o cadastro e programação do pagamento do benefício emergencial. Então, a formalização e o cumprimento dos prazos são dois aspectos de extrema importância para todos, não só para o empregador, mais ainda, porque ele acaba assumindo a responsabilidade se ele não fizer isso, mas também para o próprio empregado ter aí o recebimento dessa renda, desse benefício emergencial tempestivo, né, nos prazos certos, né? Então, esse acho que é o primeiro aspecto. Quanto em relação ao acordo individual, vale ressaltar que a medida provisória, ela estabelece um grupo de trabalhadores que recebe até R$ 3.135 e um grupo de trabalhadores que recebem acima de R$ 12.200 e que possuem curso superior. Para esses dois grupos, em razão do impacto financeiro, todas as possibilidades de redução do contrato da jornada e do salário podem ser feitas por acordo individual. Para o grupo intermediário, que recebe acima de 3.135 e abaixo de 12.200, com ou sem curso superior, a medida provisória estabelece que a suspensão e as reduções de salário e jornada que forem superior a 25%, ou seja, de 50% ou 70%, obrigatoriamente devem ser feitas via negociação coletiva. O que significa isso? Significa que deve ter a participação do sindicato para a efetivação dessa redução. Então, a única redução salarial e de jornada que pode ser feita para todos os empregados via acordo individual de trabalho é aquela de 25%. Então, ter cuidado com a formalização para, se eventualmente tiver alguma discussão no futuro, ter aquilo muito bem organizado e o cumprimento dos prazos, eu acredito que são cautelas de extrema importância que devem ser tomadas. Tá certo. Gostaria de agradecer a doutora Tereza Cristina Carneiro, advogada trabalhista, né? Falou aí sobre o programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, Luciano, Caterina, tenham um dia excelente. Igualmente, até a próxima, doutora. Para nós. Boa semana.